capítulo 3, versículo 1 ao 12. Sabe, queridos, uma das coisas que mais é importante na vida é meditar. O rei Salomão, um dia ele orou ao Senhor, ele falou assim, o Senhor falou assim, olha, me pede o que você quiser e eu vou te dar. Ele falou, sabe o que eu quero? Sabedoria. Sabedoria. E essa sabedoria que ele pediu, Deus ele simplesmente só olhou para Salomão e falou assim, então, aprenda a ouvir. Aprenda a meditar. Né? Então, uma das coisas mais importantes na vida é meditar, avaliar, né? Avaliar o que? As circunstâncias nas nossas vidas e na vida de outras pessoas. E tirar conclusões, né? E aprendizado de tudo. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então nós devemos avaliar, nós não podemos cair no risco de querer avaliar a vida das pessoas e deixar de avaliar a nossa. Nós temos que avaliar a nossa e a das outras pessoas, mas avaliar para quê? Para tirar boas conclusões. Não é avaliar para julgar, não é avaliar para apontar o seu irmão, não é apontar a vida das pessoas que estão lá fora, da sua família, da sua casa, da sua célula. É você avaliar todas as circunstâncias na sua e na vida de cada um, para você tirar proveito, tirar aprendizado, né? Por que isso é importante? Porque uma das coisas que mais causa compaixão pelas pessoas é o quê? Nós vemos que as pessoas elas podem desfrutar de um tempo oportuno, de um tempo abençoado, de um tempo sobrenatural, um tempo de alegria, um tempo de paz, um tempo de, sabe, sossego. E você às vezes avalia a vida dessa pessoa e você vê que ela está vivendo o contrário, está vivendo o oposto. Ela está numa vida de tormento, de preocupação, de insatisfação, uma vida de olha para as coisas de uma forma natural porque só enxerga os problemas. Porque essa é a tendência do ser humano. Nós temos a tendência de cair muitas vezes no erro de olhar para nós mesmos e não enxergar a graça do Senhor em nossas vidas. A nossa tendência às vezes é olhar para o nosso problema e esquecer o Deus que soluciona todos os problemas. Isso faz com que o ser humano ele comece a declinar na sua fé. Né? Porque esse não é o padrão de alguém que é vencedor, de alguém que é filho de Deus. Porque aquele que é filho de Deus, eu já ministrei aqui mais atrás uma palavra que fala que nós enxergarmos, nós tirarmos proveito. Ou seja, se a vida te oferecer um limão, você deve fazer o quê? Ah, mas o limão é azedo, eu não gosto, eu não tenho açúcar, eu não tenho nada, sabe? É muito ácido, eu sei, é vitamina C, é bom para a saúde, mas não quero tomar uma limonada. Eu queria um suco de maracujá, mas aí Deus vai me dar um limão, a vida vai me oferecer um limão. Então olha para o outro lá, o outro ganhou um maracujá, o outro lá está feliz, o outro ganhou uma manga, mas eu recebi um limão. O que é que eu vou fazer com o limão? Essa é a tendência do ser humano. Olhar para aquilo que ele tem e não ser grato. E quando nós não somos gratos, nós não desfrutamos da graça de Deus, que já foi conquistada lá na cruz. O favor do Senhor sobre as nossas vidas já foi conquistado na cruz do Calvário. Então olha como isso é importante. E esse texto que eu quero ler com você, ele fala justamente sobre isso. Oh, glória a Deus que a igreja hoje está mais gente. Mas isso é bom demais. Você que está aí na sua casa, irmão, sai da sua limitação e vem para o culto. Congregar juntos. Sentir essa unção, essa presença de Deus gostosa que está aqui. Eu sei que você está sentindo na sua casa, mas aqui é diferente. Amém, queridos? Então, em Atos capítulo 3, versículo 1 em diante ao 12, diz o seguinte. Preste atenção no texto. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo. Ou seja, quando ele sai andando e sentava na porta do templo,
Ele era levado. E todos os dias, diariamente, era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa em troca. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Diga comigo, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs de pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se a ele, a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico, chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Então olha só, aqui está falando de um homem que era judeu. Quem era que poderia entrar no templo? Judeu. Então os judeus, eles se reuniam no templo para louvar, para exaltar a Deus. Porém esse homem, ele era judeu. E por que ele não entrava no templo? Porque ele não entrava lá onde estava a presença de Deus. Porque algo lhe paralisou. Algo não permitia-lhes. Porque ele olhava para o seu problema. Então você vê aqui que todos os dias, diariamente, um grupo de pessoas o levava até a porta do templo. Essa porta, irmãos, ela media aproximadamente 25, eu acho que por 22, se eu não me engane. Então precisava de mais ou menos uns 20 homens para abri-la, para empurrar a porta e abrir. Esse homem, ele ficava sentado à porta do templo, sempre pedindo esmola, sempre pedindo algo que pudesse satisfazer a sua fome, a sua necessidade. E teve um dia que Pedro e João estavam indo no templo, e ele, na hora ele clamou por eles, falou assim: olha, me dá uma esmola. Pedro falou assim: olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho é o que eu vou te oferecer. O que é que você tem para oferecer às pessoas? O que é que você tem, o que é que Deus tem te dado para você abençoar outras pessoas, para você abençoar a sua igreja, abençoar a sua célula, abençoar a sua família, abençoar os seus amigos? Ah, pastor, mas eu não sei falar assim igual você fala, eu ainda não sei pregar dessa forma, eu ainda, queridos, é o Espírito Santo que ensina. Que eu não aprendi, eu não fiz curso algum, né? Fiz curso, aliás, tem 1 ano que eu fiz curso, mas eu já sou pastor há muito mais tempo que isso. Então a gente vê que é o Espírito Santo. Então aí eu pergunto para você, mesmo de máscara aí, e mantendo o distanciamento, pergunta para a pessoa que está do seu lado. Eu acho que ele não vai ouvir bem, mas você vai entender. Pergunta assim: o que é que você tem a oferecer aos que precisam? O que era que Pedro tinha? O que era que Pedro, ele falou: olha, eu não tenho ouro, estou liso. Sou apóstolo, não tenho dinheiro, não tenho prata, não tenho nada. Eu sou sustentado pelo ministério. Mas o que eu tenho eu te dou. A cura em Deus, a vida de Deus. Sabe por quê? Nós carregamos a vida de Deus. Nós carregamos Jesus, aquele que ressuscitou. E ali Jesus, ele já havia ressuscitado. Pedro já tinha sido transformado para ser um transtornador do mundo. Então agora ele fazia parte daquela multidão que carregava a vida de Deus. Então olha só, ele falou: eu não tenho nada natural, material para te oferecer, mas o que eu tenho é o que eu posso te dar. Olha para mim, fica de pé agora, levanta, anda, toma o teu leito, segue. Foi o que Pedro ofereceu. Muitas vezes as pessoas que esperam algo de nós, porque o mundo, querido, o mundo nos vigia. Quando nós fazemos algo de errado, eles apontam. Não é crente? Não está na igreja? Não é da videira? Não é de lá da igreja videira?
Aí também quando você está fazendo algo bom e eles estão passando por uma dificuldade, o que é que o mundo faz? Ele procura você. Ora por mim. Ora pela minha necessidade. Aí você fala assim, eu vou orar. Acabou, esqueceu. Viu aquela pessoa naquele dia, naquele momento, passou. Sabe por quê? Porque você começou a olhar para os seus problemas, ao invés de falar assim, vamos orar agora. E Deus vai fazer milagre na sua vida. Você tem ousadia para isso? Só aqueles que têm Jesus em suas vidas. A vida de Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo movendo, quer dizer, quem tem coragem de falar, não vou orar agora. Você quer orar? Nós vamos orar agora. E Deus vai fazer milagre na sua vida. Sabe? Então nós temos que ser pessoas ousadas, assim como Pedro e João foram. Olhar para as necessidades e falar, Senhor, eis-me aqui. Eu não tenho hoje nada material para ajudar, mas eu tenho a vida de Deus. Eu vou proclamar a vida de Deus. Então olha só, aí aquele homem ali aleijado, ele vivia aquém da vida que Deus tinha preparado para ele. Por isso que ele não entrava no templo. Por que ele não entrava no templo? Porque pessoas que eram aleijados de nascença eram proibidos, mesmo sendo judeus. Ou seja, a graça não os alcançava, a presença de Deus não os alcançava. Porque as pessoas olhavam para si mesmas e falavam, existe uma lei de condenação na minha vida, que eu não posso entrar na presença de Deus. Então não vou entrar. Então ficava anos ali na porta do templo, olhando todos sendo abençoado. Então tem pessoas que estão vendo você sendo abençoado, está vendo você entrando no Santo dos Santos, entrando, porque o que é o templo hoje aqui? É a presença de Deus, é fluir na presença de Deus e ficar assim, esperando. Quando será o meu dia? Fica igual o coxo, olhando para a sua justiça própria. Há um decreto que me proíbe de usufruir da presença de Deus, de entrar no Santo dos Santos, porque é o meu pecado, é a minha enfermidade, é a minha dificuldade, é o meu problema que é maior do que os outros. Você já conheceu pessoas que quando você vai contar um problema seu, aí fala assim, Wilson, você não sabe o tamanho do meu. Porque aí a pessoa começa o quê? Começa a abrir um leque, uma cortina e joga um problema que você vai pedir a oração pelo seu problema, aí você fica com dó, você fala, meu Deus do céu, é verdade, o meu problema não é nada. Pessoas que têm, deixa eu colocar como na palavra, que tem um problema físico, de sempre ter que contar com o outro para ser abençoado, de ter sempre que contar com a oração do outro, de ter sempre que contar com a bênção do outro. Pessoas que são assim, é igual esse homem coxo aqui na porta do templo. Depende de outros, sabe, vive uma vida aquém daquilo que Deus quer. Porque olha só, Jesus ele já morreu na cruz. Qual foi a hora que está aqui no texto que eu falei para você? Que Pedro e João chegaram naquele exato momento. A hora nona. Você sabe qual foi a hora nona? A hora, 3 horas da tarde. A hora que Jesus lá na cruz, exatamente a mesma hora, ele falou, está consumado. Quando ele falou isso, queridos, o véu do templo que separava o homem de Deus, ele foi rasgado de cima a baixo. Falou, agora eu sou acessível. Agora pode vir os enfermos, porque olha só que interessante, geralmente vai para a igreja é lugar de pessoas doentes, pessoas que precisam de cura para nós impormos as mãos e serem curados. Lá era o contrário, lá doentes não podiam entrar, ou seja, era uma quarentena infinita, era um Covid-19 diferente, era uma paralisia que o impedia. E quando o manco, o aleijado, ele olhava para si, ele falava, eu não posso entrar no templo, eu jamais vou ser abençoado, porque a graça não me alcançou. Só que Jesus falou no mesmo horário lá, olha, está consumado. Você agora pode viver uma nova vida. Levanta dessa cama, levanta, dá um pulo, sabe? A Elita, ela sempre fala uma coisa, sempre quando ela está com... Porque a Elita, é impossível essa mulher ficar parada no canto. Às vezes a gente tenta assistir um filme juntos, não consegue. Raramente. E porque ela gosta de estar fazendo as coisas, ela gosta de estar trabalhando. O dia que ela não está bem, vamos dizer assim, com uma dor de cabeça, que ela fica um tempo a mais na cama, para ela perder o dia.
E aí o que acontece? Quando ela vê que o negócio ela está ficando muito molenga, vamos dizer assim, ela fala, eu vou dar um mortal para trás agora, na verdade é para frente, né? E lá ela levanta, já começa a fazer as coisas, raramente eu vi a Elita de cama. Muito difícil mesmo. De falar assim, não vou fazer nada hoje porque não estou bem, não estou legal, sabe? Eu vou ficar de cama o dia todo, vou ficar na frente da TV. Eu nunca vi. 16 anos de casados fizemos este ano. Não vi. Eu creio que eu não vou ver, porque não coincide com a natureza dela. Então, assim, ou nós olhamos para os nossos problemas e definhamos, vamos viver uma vida aquém daquilo que Deus quer, ou nós vamos viver uma vida frutífera. É isso que eu estou querendo dizer para você. Por quê? Esse homem, Deus ele fez o homem para ser aleijado, para ser um inválido, para viver dependendo do outro, porque isso fala, queridos, de níveis de pessoas. Tem pessoas que têm vida de oração, que têm uma vida de leitura da palavra, que pratica a presença de Deus, que flui na presença de Deus, mas tem pessoas que só dependem da oração. Ora por mim. Ora por mim, Karina. Ora por mim, Wellington. Ora por mim, Wagner. Ora por mim. Então, olha só, sempre tem alguém que tem que estar orando para aquela pessoa, porque ela acha que ela não pode, não tem acesso à presença de Deus, ela não pode entrar no templo da adoração igual aquele manco, ou seja, a pessoa se sente um aleijado. Então, quer dizer, eu quero dizer para você nessa noite, esse é o tempo oportuno. Ah, pastor, mas como assim? Diante de tantas dificuldades, diante de tantas coisas, como que esse pode ser o tempo oportuno? Deus ele quer te levar além. Deus ele quer abençoar a sua vida de um modo sobrenatural. Ele quer usar a sua vida como ele ainda não usou, porque talvez você não permitiu que ele usasse. Porque você ficou olhando para você mesmo, falando, eu ainda não estou preparado. Eu ainda não fiz o curso de maturidade no Espírito. Eu ainda não fiz o curso de treinamento de língua dos anjos. Nem tem esse. Eu não sei falar bonito. Sabe? E fica esperando o quê? Que o Espírito Santo de Deus desça do céu, entre na sua vida e comece a praticar as coisas por você. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Sabe por quê? Porque ele já habita dentro de você, ele não vai descer mais. Ele só vai voltar para Deus no dia oportuno, mas descer, mais não. As pessoas na macumbaria falam, vem Espírito. Lógico que não é o Espírito de Deus. Que eles clamam e dançam e coisa. E vem e baixa. Então o Espírito de Deus ele não baixa, ele habita. Ele é vida. Você não precisa estar dando direção para ele. Desce, vem e faz. Não, ele já fez. A Bíblia fala que o Espírito já está pronto. Então a obra de Deus já está consumada na sua vida. Então olha só. O mendigo, ele vivia o quê? A porta do templo. Sabe? O templo era a consequência da aliança com Deus. Era a casa de Deus, cada judeu para resolver seus pecados e ter comunhão com Deus, ia para o templo. Esse judeu em particular não podia entrar. Ele ia até a porta. Ele viu os outros serem abençoados. Ele viu os outros fluir na presença de Deus. Mas ele mesmo se achava incapacitado. É aquelas pessoas que gostam de observar. Quando eu falei aqui no início da palavra que nós devemos aprender, olhar as pessoas, analisar, mas tirar proveitos de ensinamento para as nossas vidas. Não a gente ficar olhando para ver problemas, para enxergar dificuldades, para julgar, ao invés de você crescer. Eu sempre falo para os meus discipulados, eu falo, aprenda a olhar para a vida das pessoas e aprenda a crescer com os erros delas. Você tirar um bom proveito disso. Você crescer nisso, sabe? Porque senão você vai ficar na porta do templo, querido. Você vai ser aquela pessoa que, sabe, existe a presença de Deus, existe o fluir de Deus, mas o que acontece? Você não entra, porque você prefere ficar na porta. Então, fala para a pessoa que está do seu lado aí, saia da porta. Deus ele não te fez para você ficar à porta do templo. Ele te fez para você entrar na presença dele. Então tem pessoas que ao invés de se colocarem como vencedores, se aqueles que se assentam à mesa com o rei, que o seu lugar já está posto à mesa. Desfrute. Aí quer ficar o quê? Como mendigo lá na porta, esperando vir um pouco de bênção. Esperando vir um pouco de comida. Deus ele não quer isso para você. Então o que o impedia era o que? Era a sua justiça própria.
Era o que impedia ele de fluir em Deus e buscar a presença de Deus, era o que era a justiça própria. Quando Pedro chegou para ele falar assim, olha, acorda. Há quanto tempo você está aqui pedindo e nada aconteceu? Há quanto tempo você está aqui orando e ninguém nem te percebe? Há quanto tempo você está aqui clamando por bênção, por comida, por dinheiro e você nunca enricou? A riqueza está lá dentro. Só usufruir aqueles que estão lá dentro. Sai da porta. Ah, mas como que eu posso fazer, Pedro? Olha, eu sou doente desde nascença, minhas pernas não respondem, minhas pernas são tortas. Aí Pedro falou assim, hoje é o dia, então, de você andar e entrar. Sabe o que aconteceu com aquele homem? Depois que Pedro falou, levanta e anda. Sabe o que aconteceu com ele? O que foi que nós lemos aqui no texto? Ele ficou sentado agora, ele falou, agora eu sentava torto, agora eu vou pegar uma cadeira para me sentar reto. Foi isso que ele fez? Ele entrou pulando e louvando a Deus. É isso que tem que acontecer nas nossas vidas. Nós só vamos desfrutar do melhor de Deus se nós entendermos isso. Então, ouça, se você tem um problema, não viva em função dele. Se você tem um problema, uma dificuldade, não viva a sua vida em função desse problema. Mas você se posicione contra esse problema. Clame a Deus por esse problema. Entre no templo, vai adorar a Deus, vai buscar a presença de Deus. Onde é o templo hoje, onde Deus habita? É você. Sabe, se volte para você mesmo, coloca um louvor e fala, Senhor, eu vou me quebrantar na Tua presença. Senhor, eu vou fluir na Tua presença. Senhor, eu quero os dons do Senhor na minha vida. Senhor, ainda que eu esteja desempregado, ainda que eu esteja enfermo, eu não estou nem aí para isso, eu não vou fazer disso o meu bezerro de ouro. Porque tem gente que acha que o seu problema é o bezerro de ouro. Sabe o que é um bezerro de ouro? É tudo aquilo que está em primeiro lugar que Deus na sua vida. Às vezes é um carro, às vezes é uma mobília, às vezes é o cansaço. Ah, eu não vou participar do discipulado porque eu estou cansado. Cheguei agora do serviço. Ah, eu não vou participar da reunião, eu não vou participar da reunião de celebração porque eu estou trabalhando. Cheguei tarde, querido, sai tarde do trabalho, vem nem que pega o amém aqui, abraça alguém, que agora nem pode abraçar, né? Agora você só pode chegar e falar, sentir a unção. Fala, irmão, libera a unção aí. Pronto, recebeu. Sabe, aí fica procurando bezerro de ouro para... Sabe, e Deus na sua vida? Eu pergunto para você, e Deus? Onde é que Deus fica no seu coração? Se o seu emprego está em primeiro lugar, se a sua saúde está em primeiro lugar, se o seu cansaço está em primeiro lugar, se os seus filhos estão em primeiro lugar, se a sua esposa, ou o seu marido, ou o seu pai, ou a sua mãe, sei lá o que está em primeiro lugar, porque você nunca tem tempo para Deus. Aí fica na porta do templo, vendo os outros serem abençoados, enquanto que você está aleijado, está cheio de dificuldades, olhando para si mesmo. Olha o meu problema. Como eu falei aqui, tem pessoas que gostam de olhar e fazer do seu problema o seu bezerro de ouro. Ah, não é meu, vou abraçar, é minha enfermidade, minha doença, é minha dor, sabe, é minha isso. É o meu cansaço, é seu, então ninguém vai tirar, querido. Sabe o diabo, ele conhece a sua vida. O primeiro propósito do diabo na sua vida foi fazer com que você não conhecesse Jesus como o Senhor e Salvador e ter uma vida de liberdade. O segundo propósito dele, esse você venceu. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Hoje você vive uma vida de fé. Mas agora existe um outro propósito que o diabo tem contra a sua vida. Sabe qual é? E que esse vai durar até o dia da eternidade, que Deus te chamar. Enquanto você viver aqui, ele vai durar, esse propósito dele. É fazer com que você esteja cansado. É fazer com que você não tenha tempo para nada. É fazer com que você tenha dificuldade financeira, para que precise trabalhar muito para ganhar dinheiro, aí você não vai ter tempo para Deus. Ah, Deus, ele é bom, Deus é amor. Quando ele sabe do meu coração, ele sabe, mas ele quer a sua adoração. Aí o diabo vai fazer o quê? Ele vai colocar todas essas dificuldades, que são sinônimos de, sabe de quê? De aleijos. Nas suas pernas, nos seus braços, nos seus ouvidos e nos seus olhos, para que você não enxergue a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você ande em liberdade.
Meu corpo está cansado, mas o meu espírito, a minha alma exulta no Deus vivo. Essa tem que ser a nossa postura como cristão. Essa tem que ser a sua postura. Eu estou cansado, estou cheio de problemas, mas eu vou celebrar ao meu Deus com alegria. Sabe, eu vou entrar no prédio da igreja celebrando, salmodiando ao Senhor. Sabe, aí tem gente que fica em casa, sabe, fica lá olhando para si, aí fala, eu vou lá, hoje é domingo, Adriele. Hoje é domingo, eu vou lá no culto, então, mas eu vou chegar atrasado, sabe? Aí chega no meio do louvor. Aí a palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores. A pessoa vem no meio do louvor, literalmente. Sabe, não quer saber de adorar a Deus. Aí vem por vir, falando, não vá para a presença de Deus apenas por ir. Vá por ter sede, por ter fome, por ter prazer, por anelar a presença de Deus. Sabe, esse homem ele falou agora eu posso entrar na presença de Deus. Agora não existe mais uma paralisia que me impede de entrar. Então que eles não coloquem paralisias na sua vida de fazer a vontade de Deus e celebrar ao Senhor. Qual é o maior problema do coxo? Ele acostumou com a vida aquém da que Deus prometeu. Acostumou a ficar de pires na mão. Ou seja, o que é ficar de pires na mão? Vamos colocar o pastor Wilson, ele colocou o pires na mão, que é uma expressão lá de Goiânia, né? Eu vou colocar uma expressão pernambucana. É quando você pega, aqui não tem né? É quando você pega uma vasilhinha de plástico, de margarina, e você fica lá nas portas pedindo um pouquinho de comida. E a pessoa vai jogando um pouquinho ali, aí no outro dia, aí você vai em outra casa, a pessoa joga mais um pouquinho de comida em cima daquela, aí depois joga mais, em outra casa, joga mais um pouquinho, e você vai enchendo. Fica sempre dependendo do outro. Para tudo. E tem gente que depende do outro para se alimentar espiritualmente. Então não fique de vasilhinha na mão, não. Sai da porta do templo. Deus chamou para viver uma vida sobrenatural. Esse é o tempo oportuno. Sabe, querido, nós estamos falando desde o início do ano que esse ano é o ano da abundante chuva de Deus. E eu vou ser desafiador a falar para você. A chuva já está aqui. Não é essa chuva natural, não. Mas só está usufruindo dela aqueles que creem. Aqueles que buscam, aqueles que falam assim, eu vou lá me molhar, mas cada nuvem não chegou ainda, eu vou para a rua, eu vou para a chuva, eu vou me molhar, eu vou me encharcar da presença de Deus. Sabe, queridos, então, essa palavra é para aqueles que têm fé, para aqueles que creem e falam, não, eu não quero colocar dificuldades, invalidez na minha vida que me impeça de ter o melhor de Deus. Não coloque isso. Sabe, comece a olhar não para você, mas olhe para o que Deus ele já fez. Para o que Cristo Jesus ele já fez na cruz do Calvário. Então, esse é o tempo oportuno de você usufruir da abundante chuva de Deus. Pastor, mas uma crise dessa, uma pandemia dessa, sim. Deus ele chamou foi para revelar os céus a você, igreja. Ele não chamou, não foi para revelar o natural não, o normal não. Nós não vivemos no mundo natural. Nós somos espirituais. Venha a nós o teu reino. Essa é a nossa oração. E quando nós clamamos, teu reino vem, o reino do Senhor vem. Porque já tenho testemunhos de pessoas que conseguiram emprego agora em meio a um monte de gente ficando desempregado. Eu conheço pessoas sendo abençoadas, mesmo tendo um tempo de dificuldades. Sabe, então, o que isso quer dizer? Que essas pessoas entendem que estão debaixo do favor de Deus. Elas entendem que estão na presença de Deus. Elas entendem que sabe, que não há uma paralisia na sua vida que os impeça de ser abençoados. Porque Deus ele já falou, olha, onde você colocar a sua mão, é abençoado. Você tem tocado na enfermidade que tem assolado a sua vida? Coloca a mão e declara, eu sou curado em nome de Jesus, como o Bruno falou aqui. Está passando por dificuldade financeira na sua casa? Coloca a mão lá na sua geladeira. Fala, Senhor, vai encher. Não sei de onde, mas eu creio que o Senhor é o Deus do sustento. Na sua despensa. Sabe, lá na sua conta, vai lá no seu aplicativo e coloca a mão e fala, Senhor, em nome de Jesus eu quero ser abençoado. Mas que você tenha um coração de abençoar também. Porque Deus não abençoa pessoas ingratas. Pessoas ingratas vão viver o quê? Vão viver sempre debaixo de dificuldade, precisando. Porque não aprenderam a ser gratas a Deus. Então existe uma via diferente, existe um princípio para você viver o melhor do Senhor.
Então, quantas pessoas estão acostumadas, conformadas com a vida restrita, precária e deixando de desfrutar das bênçãos que o Senhor tem para elas? É basicamente aquelas pessoas que eu já citei aqui em alguns cultos. São crentes sauros, se converteram desde a fundação do mundo. São velhos na igreja, são antigos no ministério. Isso eu estou falando na igreja em geral, não estou falando só na videira. Mas sabe o que acontece, queridos? Vive na porta do templo todos os dias. Não, mas eu estou passando pela dificuldade dando glória a Deus. Igual tem até um louvor, né? Eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Aí o pessoal canta alegremente. Fala, eita, declara. Declara maldição na tua vida. Declara lei na tua vida. Que tome prova. Você acha lindo, maravilhoso cantar e se celebrar o Senhor? Né? Eu fazia parte de uma igreja que quando cantava esse louvor, era festa na igreja. Até o defunto levantava para falar, estou passando pela prova, dando glória a Deus. Sabe por quê? Porque eu não entendia graça salvar, até eu cantava isso. E vivia uma vida assim, ó, restrita, acostumado, sem desfrutar da graça, do favor de Deus. Glória a Deus que um dia eu aprendi. A palavra de Deus veio, a revelação veio, acendeu a luz dentro da cabeça, do coração. E veio a presença de Deus e falou, não, você não tem que passar pela prova dando glória a Deus, não. Provação não vem de Deus. Eu já falei isso para você e repito. Palavra de Deus, na nova aliança, Deus não prova ninguém. Deus provava no Antigo Testamento para o homem revelar o coração dele. Agora Deus, ele só tem uma prova que ele faz prova de você. Ele já provou o seu amor por você, revelando Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário e consumou todas as coisas para que eu e você fôssemos abençoados. Então olha só que maravilha. Mas eu espero que assim como houve na sua vida, amém? Diga assim, houve na minha vida um dia especial. Qual foi esse dia? O dia que a luz brilhou no seu entendimento, que o Espírito Santo, ele acendeu a chama. As coisas começaram a acontecer na sua vida e você entendeu. Eu não sou mais coxo. Agora eu posso entrar no Santo dos Santos. Agora eu posso desfrutar da presença de Deus. Sabe? Então, houve um dia especial que Deus colocou pessoas na vida daquele coxo. E Deus, ele deseja colocar você na vida de outros coxos. Para você falar, levanta, ergue a cabeça, arruma essas pernas, anda. Sabe, essa foi a oração de Pedro. Anda. Ele não precisou falar em nome de Jesus. Aí talvez eu e você nós tenhamos... eu vou falar nós, né? Porque fica mais legal. Para você não falar assim, não, o pastor é santo demais. Né? Então eu vou falar nós. Eu e você, corpo de Cristo, igreja do Senhor. Né? Talvez nós não alcançamos um nível ainda de orar, assim como a sua palavra fala, seja curado em nome de Jesus. A gente fica lá orando, né? Estamos aprendendo. Então, se você tiver de orar 1 minuto, ore 2, 3, 5, 1 hora, meia hora, 15 minutos. Ore, irmão, não desista. Deus, ele quer fluir na sua vida. Só que aí você ora e fala, ainda não aconteceu nada. Aí ora assim, tipo, Senhor, cura. Com o olho aberto, um ora e o outro observa para ver se a cura está acontecendo, saber se a pessoa está tremendo, já saber se o negócio está fluindo, né? Sabe, creia, ore incessantemente. Paulo diz que nós devemos orar sem cessar, orar todo o tempo, sabe? Então um dia especial, o coxo acordou naquele dia e falou, vai ser um dia igual ao outro qualquer na minha vida. Eu vou lá para a porta do templo, vou lá me arrastar até a porta da minha casa, sei lá se ele tinha casa, morava numa caverna no meio do mato, não sei, ou embaixo de 4 pau e uma lona em cima. E falou, olha, me leva lá para a porta do templo que eu preciso pedir. Aí ele foi lá esperando o quê? Quando viu Pedro e João, ele talvez esperou o quê? Vou ganhar umas moedas, olha. Dinheiro de homem abençoado. Agora eu vou ficar rico. O que eles vão me dar aqui, eu não vou mais nem precisar ficar aqui pedindo tantas horas, enquanto durar o culto lá dentro. Eu vou me arrastar e vou para casa, eu vou no shopping fazer compras, vou entrar numa carrocinha, sei lá o que é que eu vou fazer, eu vou falar, não, me leva na loja que eu vou no mercado agora fazer compras. Talvez esse era o pensamento daquele coxo. Mas sabe o que aconteceu? O dia especial é quando Deus acrescenta algo na sua vida para toda a eternidade.
algo que te dá a oportunidade de fazer uma reviravolta em sua vida, sabe? Há dias em que Deus nos marca e Ele usa o quê? Pessoas. Porque quando aquele coxo ele olhou para Pedro e João e pediu uma esmola, Deus falou: é hoje o seu dia de ser abençoado. Eu vou te dar aquilo que talvez você nunca pediu, que você nunca desejou. Isso fala dos seus sonhos em Deus, queridos. Deus dá para você aquilo que você já esqueceu, que você já nem ora mais por aquilo. Que você já fala: não vou mais orar porque não adianta. É impossível acontecer. É impossível essa perna ficar reta de novo. É impossível ela ter força e ficar de pé. Não vou mais orar por isso. Aí Deus fala: é hoje o dia. Amém? Então olha só, Pedro olha para ele e fala assim: anda. Primeiro olha para mim. Então olha para as pessoas que Deus colocou na sua vida e vê o que elas podem te ensinar. Vê o princípio que ela pode trazer ao seu coração. Sabe, eu costumo falar o seguinte, agora eu coloquei algo na minha vida que eu falei assim: eu não quero escutar irmão que vem falar de problema do outro. Não estou afim. Não quero saber: ah, pastor, falou de você. Não tem problema. Não quero saber. Não quero saber. Quero que Deus abençoe. Se a pessoa mesmo quiser vir falar, chegar até a mim e falar: olha, estou passando por isso, me ajuda. Então nós temos que ter esse coração. Então nós somos chamados para ajudar, amém? Então olha só, olhe para as pessoas que podem te oferecer. Você tem olhado para o seu líder em treinamento? Na sua célula? Ou você não tem, fala: ah, mas é só o líder em treinamento, a unção está baixinha. Ah, mas você tem olhado para o seu líder da sua célula? Ah, não, mas o meu líder ele tem uma meia unção, ainda não chegou a ser um discipulador ainda. Mas você tem olhado para a vida do seu discipulador e vê o que Deus pode te oferecer através da vida dele? Ah, não, mas o discipulador ainda está quase lá, mas não chegou ainda. E o obreiro? Nós ainda não temos obreiro aqui levantados. Nós vamos levantar obreiros, em nome de Jesus, muito bem breve. Aí você vai ter um obreiro para olhar. Então eu vou dar um pulo do obreiro para o pastor. Ah, mas e o pastor? Aí você fala, aí uns irmãos falam: ah, esse daí tem unção, né? Então vamos contar com o pastor, vamos direto para o pastor, vamos direto para a pastora. Só que para alguns nem isso tem. Fala: não. Mas e Deus? Ah, Deus ele pode todas as coisas, mas porque ele não quer resolver esse problema para mim. Então sempre procura dificuldade nas pessoas. Então olhe, queridos, olhe para as pessoas que Deus colocou na sua vida. Para o seu irmão lá na célula. Aprenda com ele, como eu falei no início da palavra aqui, olha, aprenda a observar os outros. E tirar proveitos e ensinamentos de vida para você. Ah, pastor, mas se eu for olhar, eu vou enxergar muita coisa. Não, para de olhar para você. Porque se você falar assim: eu não vou olhar para o meu irmão, então é porque você nem olha para a sua vida. Você nem sabe como que você está. Então, o que essa palavra está querendo dizer? Olhe para o que os outros têm para te oferecer. É cura? Amém, vamos lá. É caminhar junto? Amém, vamos lá. É ser suporte? Amém, vamos lá. É abençoar a sua vida com uma palavra, com oração, que seja amém, abraça. Deus ele faz milagre nas mínimas coisas. Ele não está preocupado se o irmão lá tem uma vida fervorosa, sabe? Porque se Deus quiser, ele usa até o diabo para abençoar a sua vida. Ele usa. Ele é Deus. O diabo ele vai lá, ele quer fazer uma cópia dos planos de Deus retorcidamente. Aí Deus vai lá e faz, sabe o quê? Ele faz uma cópia para te prejudicar. Aí Deus vai lá e te abençoar através daquilo que ele faz para te destruir. Ele acha que vai te prejudicar e vai te torna mais forte. Te deixa mais sábio. Sabe, esse é o nosso Deus, ele nos levanta a cada dia, então ele usa todas as coisas. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí eu pergunto para você, e diante dessa pandemia, você tem recebido um limão? Faça uma limonada. Você tem recebido a presença de Deus? Flua. Você tem recebido vida de Deus? Transfira vida. E não fique olhando para si mesmo. Ah, meu problema, minha dificuldade. Sabe, quando Jó, ele orou pelos seus amigos que os perseguiam. Porque geralmente nós olhamos para as pessoas que nos perseguem e falam, sabe o quê? Como diz o pastor Cláudio Duarte, dane-se. Não quero ver na minha frente, não quero contato, não quero papo, não quero conversa.
Não quero estar presente, não quero ser amigo, não quero ser pastor mais dessa pessoa, não quero ser discipulado, não quero. Acabou a história. Geralmente é isso que nós fazemos, não é verdade? Geralmente é isso que nós fazemos. Quando nós não temos entendimento, mas você já tem a sabedoria de Deus na sua vida. Então aprenda a olhar como uma oportunidade de fazer você crescer, mesmo mediante o erro dos outros. Ore por essas pessoas que te perseguem e você vai ser muito abençoado. Eu digo isso por experiência própria. Teve uma vez um encontro que o irmão falou assim: pastor, minha vida é igual a de Jó. É luta, constante luta, mas eu sei que Deus, Ele sabe que eu sou filha dele, porque é assim mesmo, o crente tem que ter luta, se não tem luta, não é crente. Eu falo, arreda-te de mim, Satanás. Sabe, é igual Jesus falou para Pedro. Pedro falou, não, Senhor, o Senhor é tão bom, é tão maravilhoso, tão inocente, o Senhor vai morrer numa cruz, não precisa não. Se glorifica logo e pronto, sobe aos céus e acabou, não precisa morrer na cruz. Jesus falou, arreda-te de mim, Satanás. Mesmo com pouco tempo antes de Pedro falar, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e quem revelou foi o Espírito Santo de Deus, foi Deus que revelou a Pedro. Aí depois vem Pedro dar uma asneira dessa. Então eles falam o quê? Fala da humanidade, das pessoas, que nós vamos errar. Pessoas vão errar com você, agora a sua postura é o que vai te fazer ser alguém abençoado e abençoador. Amém? Então olha só, esse é o princípio que eu quero trazer para você. Saia da porta, para de olhar para os seus problemas, para a sua invalidez e fala, eu vou vencer isso em nome de Jesus, eu vou ser curado, eu vou ser restaurado. Deus me chamou para desfrutar do tempo da abundante chuva, então eu vou levantar e vou correr para fora, eu vou me molhar nessa chuva. Essa chuva que é abundante, eu quero isso para a minha vida. Eu não quero ficar a vida toda na porta, vendo as pessoas sendo abençoadas, vendo as pessoas celebrando, escutar o barulho do mover de Deus e eu ficar lá, sozinho. Só observando de longe. Deus não chamou você para observar de longe, Ele chamou você para entrar no mover de Deus. Eu digo para você, você está pronto para entrar? Você está pronto para vencer? Porque, queridos, esse é o tempo de Deus provar o coração. Só vai se molhar na abundante chuva e ser abençoado aqueles que são ousados no Senhor. Ou você levanta da sua casa e fala assim, chega. Existem várias formas para mim me cuidar. Eu vou viver. Ou você vai viver uma vida de máscara, trancada dentro de casa, esperando alguém passar e espirrar na sua porta e você falar, sai de mim, Covid-19. Ou você vai sair e vai viver. Sabe por quê, queridos? A palavra de Deus diz o seguinte, nós temos que ser prudentes, lógico, porém diz o seguinte, que nós já somos abençoados, nós somos curados. Porque era para mim estar trancado na minha casa, era para mim estar assistindo o culto online e os discípulos estar ministrando. Eu falei, não abro mão disso. Não, Ginásio, mas não põe uma cadeirinha lá no canto, fica lá sentado, não fica com contato com os irmãos, não estou nem aí, eu quero a presença de Deus, eu quero o fluir de Deus. Eu sei que Deus está guardando a sua igreja, quer dizer, eu sei que Ele vai guardar. E só vai ter testemunho sobrenatural para aqueles que são ousados no Senhor. Para aqueles que falam assim, chega, eu não vou... Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não vou hoje no culto porque está chovendo. Sabe, é essa a sua dificuldade que você põe? Eu não vou entrar no templo porque está chovendo. Então, para quê? Então, irmãos, pelo amor de Deus, não seja crente açúcar. Nós já voltamos com os cultos. Se começar a encher aqui, nós vamos ter que fazer 2 cultos por dia. Enquanto isso eu não vou marcar, que eu não vou fazer um culto com 30 pessoas e um culto com 5. Não vou fazer isso. Quando eu ver que encheu, nós vamos colocar um em cada canto lá. Nós vamos colocar um em cada canto da parede, separar quando estiver cheio. Falar, irmãos, a partir da semana que vem nós vamos fazer 2 cultos. Você vem tal horário, tal célula vem tal horário, tal célula vem tal horário. Nós vamos ter que dividir. Mas é preciso ter gente ousada. Porque era para ter muito mais gente aqui. E não está aqui, sabe por quê? Não tem problema eu respeito os irmãos que têm a idade, que têm um problema. Eu respeito isso. Mas tem irmãos que não têm dificuldade alguma. E poderiam estar aqui no culto de celebração. E não estão. Porque estão cansados, porque está chovendo. Porque estão olhando para si mesmo. Estão achando que é cômodo, porque também se eu perceber que vai ser cômodo ter o culto online, então nós vamos fazer o culto sem ser online. Nós vamos fazer o culto aqui, as pessoas vão ter que vir para o prédio.
celebrar o Senhor. Porque eu creio que logo, logo, irmãos, há uma palavra agora que diz, a igreja abriu, mas as crianças não podem estar. Mas eu falo para você, em breve as crianças vão poder estar, em nome de Jesus. Ah, porque elas carregam vírus, elas podem se contaminar. Elas não carregaram nada, elas são abençoadas. Elas são abençoadas. Então coloca máscara, né? Quando não dá para mim vir por causa do meu filho, coloca uma máscarazinha nele, traz, fica com ele no colo. Sabe qual é o sacrifício? Jesus, ele já fez todo o sacrifício na cruz por mim, por você. Então aí você está colocando dificuldade de estar na igreja por causa de uma criança, por causa de uma máscara? Ah, pastor, mas você falou que é proibido. Sim, muita criança que não pode ficar correndo. Então eu falo, quer vir? Trago. Põe máscara na criança e fica lá do seu ladinho, do seu colo. Ou você nessa quarentena não aprendeu a estar junto dos seus filhos? Não aprendeu a estar abraçado com ele, a estar com eles no braço, a louvar ao Senhor junto com eles, a celebrar o Senhor junto com eles. Eu ainda não estou trazendo os meus, mas breve eu vou estar trazendo os meus também. Amém? Então, ouça, nós estamos com um tempo especial. Para aqueles que focam no problema, estamos vivendo só mais um dia e mais um dia ruim. Mas para aqueles que creem no tempo divino, esse é o tempo de fazer desse limão uma limonada. Então, olhe para onde te vem o socorro. Olhe para as pessoas que podem te socorrer. Olhe para as pessoas que você está firme na fé. Fala, irmão, me ajuda, ora comigo. Vamos fazer uma campanha de oração. Vamos orar no prédio da igreja. Eu preciso aquecer o meu coração. Sabe, eu não quero ter um coração frio. Sabe, me ajuda a acender essa chama. Me ajuda. Então, conta com as pessoas que Deus colocou na sua vida. Amém? Então, o coxo pediu esmola. Deus tinha expectativa maior para a vida dele. Então Deus tem expectativa maior para a sua vida, amém? E a conclusão dessa palavra é, as promessas são suas em Cristo Jesus. Diga assim, as promessas são minhas em Cristo Jesus. São superiores promessas, tome posse dela. Tome posse de cada promessa de Deus para a sua vida, querido. Então Deus está te chamando que para você dar um mortal para trás não, para frente, como diz a Élita, né? E você falar assim, chega, basta. Sabe, eu estava assistindo a conferência online ontem, né? Conferência de Kids Online. Se você não viu, vai lá, entra no link e assiste. Do início ao fim, irmãos. Coisa preciosa, que as palavras preciosas que Deus tem. Ali Deus começou a me dar a revelação de ministrar outras palavras para vocês. Né? Eu vou montar as palavras e depois, quando tiver oportunidade, eu vou estar ministrando. Ou então no discipulado. Amém? Então, busca a presença de Deus. O seu lugar não é na porta do templo, mas é dentro, no meio do povo de Deus. Eu estou aqui hoje para dizer a você, o Senhor é a sua força. Diga assim, o Senhor é a minha força. Sabe, diga isso com convicção. Sabe, porque quando a gente diz isso com convicção, que a gente abre a boca para orar, irmãos, é diferente. Os céus, ele se abre nas nossas vidas. Amém? Então as promessas e a herança do Senhor é para cada um de nós. Fomos chamados para nos assentarmos à mesa com o Senhor. Ouça, a mesa não está posta do lado de fora da casa, mas dentro. Venha para dentro, para o centro do templo, para a vida da igreja. Então Deus, ele te chama hoje para você fazer parte da vida da igreja. O que é fazer parte da vida da igreja? Usufruir das bênçãos de Deus, celebrar o Senhor com alegria, sem colocar dificuldade, sem olhar para você mesmo e falar, o Senhor já falou, está consumado. Então, diante de um problema que te impedir de estar numa reunião de célula, de estar em um culto, de fazer a vontade de Deus, fala, sabe o quê? Já está consumado. Eu sou forte, Deus, ele me abençoou e eu vou usufruir do melhor de Deus, das promessas de Deus. Amém? Então, fica de pé aí no seu lugar. Chamar o pessoal do louvor mais uma vez. Esses rapazes guerreiros aqui que estão sempre, não falham, né? Estão sempre aqui conosco, nos ajudando. Que é uma obra de Deus, amém? Então feche seus olhos. Mediante essa palavra, pode apagar as luzes. Mediante essa palavra que você ouviu, eu quero que você olhe para você mesmo, mas confrontando aquilo que eu disse. Não olhe para você mesmo, mas agora, nesse momento, eu quero que você olhe.
E comece a enxergar na sua vida a dificuldade, aquilo